Olá, povo de Deus, eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica na Paraíba, aqui em Várzea Nova, por trás do 16º RCMEC. E nossos dias de cultos são aos domingos, às quartas e às sextas-feiras, às 7h30 da noite. Louvado seja Deus. Glória a Jesus para todo sempre. Aqui estou mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e poderosa palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então vamos ouvir a palavra de Deus neste momento para nós adquirirmos conhecimento. Eu vou trazer a palavra de Deus para vocês neste momento no livro de Provérbios, capítulo 29. Versículo 24. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Glórias a Deus. Provérbios 29, versículo 24, a qual eu trouxe o tema Não tenha parte. Diz assim o versículo, louvado seja Deus, 24. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não denuncia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Este versículo na linguagem de hoje, ele é assim: o companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. E também diz: aquele que esconde um ladrão das autoridades está fazendo mal a si mesmo. Acaba sendo preso com o mesmo castigo que o ladrão. Glória a Jesus. Eu li o versículo 24, só que em 3 traduções. Pois bem, o versículo sagrado, glória a Jesus, como nós sabemos, foi o sábio Salomão que escreveu o livro de Provérbios. Louvado seja Deus. E com a sabedoria que Deus deu a ele, louvado seja Deus, ele escreveu o livro de Provérbios. E um dos versículos é esse, versículo 24. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Diz assim: o que tem parte com o ladrão, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Jesus. Tanto faz o ladrão físico como o ladrão espiritual. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Tratando-se do ladrão físico, de pessoas, você sabe que uma pessoa que tem parte com o ladrão, louvado seja Deus, ele pode não roubar, mas o ladrão rouba e ele aceita o roubo na casa dele, louvado seja Deus, ele esconde o roubo na casa dele, ou até esconde o ladrão, louvado seja Deus. Quando as autoridades o pegar, o verdadeiro ladrão, louvado seja Deus, e perguntar onde ele botou o roubo, ele vai dizer onde está o roubo. E o dono daquela casa ali que escondeu o roubo, louvado seja Deus, vai ser preso como se fosse o próprio ladrão também. Louvado seja o nome de Jesus. Porque ele tem parte com o ladrão, ele participou do roubo. Louvado seja Deus. Não no momento de roubar, mas no momento de esconder o roubo. Louvado seja o nome de Jesus. Só que vamos entender da parte espiritual, porque, louvado seja Deus, aqui tem vários ângulos, louvado seja Deus. Eu expliquei de um ângulo, que é a parte do ladrão físico, e vou explicar de outro ângulo agora, louvado seja Deus, que é o ladrão espiritual, louvado seja Deus. O sentido mais amplo que Salomão está se referindo aqui é do sentido espiritual, louvado seja Deus. O ladrão aqui, glória a Jesus, não é simplesmente o ladrão que rouba as casas das pessoas, que roubam o carro, a moto, os celulares, não, nada disso. O ladrão aqui, que o provérbio está citando, está se referindo ao diabo. Louvado seja Deus. O diabo é o pai dos ladrões que existem hoje. Louvado seja Deus. O diabo é o pai deles, louvado seja Deus, porque o diabo foi o primeiro a roubar.
Louvado seja o nome de Jesus. E o Senhor Jesus Cristo disse, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, o Senhor Jesus Cristo disse e deixou escrito, se referindo ao diabo. O ladrão, Jesus estava se referindo a Satanás. O ladrão vem somente, Jesus disse, matar, roubar e destruir. Tudo o que o diabo faz de ruim está incluído nessas três coisas. Louvado seja Deus. Matar, louvado seja Deus. A fé da pessoa, louvado seja Deus. Roubar a saúde e colocar doenças e destruir, louvado seja Deus, a família da pessoa. Destruir a vida da pessoa. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, Salomão diz, o que tem parte com o ladrão, louvado seja o nome de Jesus para sempre. O ladrão, que nem eu já disse para vocês, me permita dizer novamente, o ladrão a quem está se referindo aqui é Satanás. E lá em 2 Coríntios, louvado seja Deus, capítulo 6, versículo 14, o apóstolo São Paulo diz, que comunhão, o apóstolo Paulo fez a pergunta, que comunhão tem a luz com as trevas? Satanás é trevas. Satanás é escuridão. Glória a Jesus. Jesus é luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então, que comunhão tem Satanás com Jesus? Nenhuma. Quando Jesus foi expulsar o demônio do Gadareno, o diabo falou logo na boca do Gadareno, que temos nós contigo, Jesus? Está vendo? O diabo não tem nada com Jesus. Louvado seja Deus. As trevas não têm comunhão com a luz. Glória a Deus. Então, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O ladrão é Satanás, ele é trevas. Nós somos a luz. Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele era a luz. Mas antes de ele partir para o céu, ele disse, vós sois a luz do mundo. Fazei com que a vossa luz brilhe diante dos homens. Nós somos luz, porque estamos em Cristo. Cristo é luz. Então Satanás é trevas. Nós não temos comunhão com ele. Não devemos ter comunhão com ele. E o versículo diz, o que tem parte com o ladrão, que é o diabo, louvado seja Deus, a pessoa que tem parte com o ladrão, louvado seja Deus, está tendo comunhão com ele, no que ele está fazendo. Bendito seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Então, veja bem, o que tem parte com o ladrão? Glória a Deus. O versículo sagrado diz, aborrece a sua própria alma. Tem uma vírgulazinha aqui, vou dar uma pequena parada, depois eu explico. Eu leio o restante e explico. O que tem parte com o ladrão aborrece, ou seja, detesta, odeia a sua própria alma. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Muitas pessoas, meus amados irmãos, eles pensam e dizem que a alma e espírito são uma coisa só. Glória a Deus, mas não é. Alma e espírito não é uma coisa só. Louvado seja Deus. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quer dizer, é viva, é uma substância viva e eficaz. Quer dizer poderosa. A palavra de Deus é viva e poderosa. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Aí o versículo sagrado diz, e penetra até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus é tão poderosa que ela penetra até a divisão. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Ela penetra até a divisão, até a linha divisória, para dividir alma e espírito. Tá vendo? Não. Penetra até a divisão da alma, aí tem uma vírgula, e do espírito. Se alma e espírito fossem a mesma coisa, louvado seja Deus, não tinha uma vírgula e nem dizia alma e espírito. É porque alma é uma coisa, espírito é outra. Louvado seja o nome de Jesus. O que é a alma, louvado seja Deus? A alma é as faculdades mentais, louvado seja Deus, afetivas e morais do ser humano, louvado seja Deus. A palavra alma, para você ter uma ideia, a palavra alma é uma palavra
ela no hebraico não é alma, ela está escrito alma porque está no português para nós. Mas a palavra alma, louvado seja Deus, no hebraico é nipesh, alma, louvado seja Deus. Já no grego, louvado seja Deus, é pishish, a palavra alma. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Então, alma é uma coisa, espírito é outra. Louvado seja Deus. Então o versículo sagrado diz: o que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma, ou seja, aborrece a si mesmo. Louvado seja Deus. Você se lembra daquele homem que Jesus disse, louvado seja Deus, que ele juntava louvado seja Deus, muitas frutas, muitos ingredientes no celeiro dele, e estava tudo cheio, já lotado, e ele disse: vou derrubar esse, vou construir outros maiores. E direi à minha alma, quer dizer, direi a mim mesmo: come, bebe, come, regala-te, porque tem bens para muitos anos. Quando ele terminou, Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, louvado seja Deus. Ou seja, você vai morrer nessa noite, louvado seja Deus. E o que tens preparado? Para quem será? Louvado seja Deus. Então, diz o versículo sagrado: o que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma, aborrece a si mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Quando é que eu ou você temos parte com o ladrão? Talvez você diga: misericórdia, pastor Giovanni, eu mesmo não tenho parte com o ladrão, não. Bem, eu vou dizer algumas coisas sobre ter parte com o ladrão e talvez você ache que... Você diz que não tem agora, mas talvez depois que eu disser você pode chegar à conclusão que está tendo, viu? Louvado seja Deus. Você pode não ter parte com o ladrão físico, com o ladrão no sentido de ser humano, louvado seja Deus. Mas pode estar tendo parte com o pior ladrão, que é o diabo. Louvado seja Deus. Por exemplo, em primeiro lugar, quando o cristão não dá o dízimo, louvado seja Deus, ele está roubando a Deus. Então ele está tendo parte com o ladrão. Louvado seja o nome de Jesus. Ele está numa sociedade com o ladrão. Louvado seja Deus. E, em segundo lugar, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, quando você ou qualquer cristão, glória a Deus, aceita doença no corpo, aceita enfermidade, está tendo parte com o ladrão. Louvado seja Deus. Por quê? Porque, louvado seja Deus, quando você aceita uma doença no seu corpo, uma enfermidade, Satanás roubou a sua saúde naquele membro do seu corpo e colocou a doença, colocou a enfermidade. E você aceitou. Você aceitou o que o diabo colocou. Quer dizer, você está tendo parte com ele. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O diabo fechou a porta de emprego para você, por exemplo. Louvado seja Deus. E você já bateu em várias portas de emprego, as portas estão tudo fechadas para você, você já entregou o currículo, já pode até ter feito testes, exames em algumas empresas e mandaram aguardar e até agora não lhe chamaram, não lhe convocaram. E você já está satisfeito. Ah, é assim mesmo, tem muita gente desempregada no Brasil, não sei o quê. Você está tendo parte com o ladrão, você está aceitando, louvado seja Deus, o que o ladrão fez com você. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Você está fracassado, você que está na derrota, louvado seja Deus, e você está conformado, você está tendo parte com o ladrão, porque essas coisas são dele. Louvado seja Deus. E nós não devemos aceitar, nós não devemos aceitar nada do ladrão. É o que Salomão está dizendo, ó, o que tem parte com o ladrão, aborrece a sua própria alma, aborrece a si mesmo, detesta, odeia, está se odiando a si mesmo. Louvado seja Deus. Aí ele diz, ó, ouve maldições e não denuncia. Eu terminei de ler o versículo 24. Ouve maldições. A pessoa que tem parte com o ladrão, louvado seja Deus, primeiro, ele aborrece a si mesmo. E segundo, ele ouve maldições e não denuncia. Que eu disse a você ainda agora. A pessoa, o cristão que aceita doença no seu corpo, que aceita enfermidade, louvado seja Deus, ele está tendo parte com o ladrão, com o diabo. Louvado seja Deus. Que o diabo é quem coloca doenças e enfermidades nas pessoas. Louvado seja Deus. Aí o versículo diz, ó, houve maldições, doenças e enfermidades são maldições. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode ler lá em Deuteronômio, capítulo 28, louvado seja Deus, do versículo 13 ao 28, fala várias doenças, várias enfermidades.
Louvado seja Deus. Você pode ler lá. E se você acha que do versículo 13 ao 28 de Deuteronômio, louvado seja Deus, as doenças que fala lá não está incluído na doença que está no seu corpo, louvado seja Deus, aí você lê o versículo 61. Lá está incluído. Louvado seja Deus. Qualquer doença. Mas você fica satisfeito, louvado seja Deus. Não, muitos cristãos dizem, não, é Deus me provando. Deus não prova os filhos dele colocando doenças e enfermidades, não. Que tipo de pai é Deus? Para Deus colocar nos seus filhos doenças e enfermidade. O Senhor Jesus Cristo disse, vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas. Aí eu pergunto a você, doença é coisa boa? Não, né? Então não é Deus que dá, não. Jesus disse, o Pai dará boas coisas, doença não é coisa boa. E Jesus disse, aos que lhe pedirem, você já pediu alguma vez doença a Deus? Como foi que ele lhe deu? Afinal de contas, Deus não tem doença no céu. Onde existe doença nos hospitais. Os hospitais são casas de doenças, mas o céu não. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou que os discípulos orassem, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Você acha que no céu tem algum anjo doente? Você acha que no céu, quando Deus manda algum anjo fazer alguma coisa, aqui na terra o anjo diz, Senhor, mande outro que eu estou com a coluna que não aguenta. Senhor, mande outro que eu não estou podendo voar não, eu estou com a asa quebrada, não estou podendo voar não. Senhor, mande outro que eu estou com as pernas cansadas, tremendo, você acha? Louvado seja Deus. Então, pronto. Glória a Deus. No céu existe perfeição, não doença e enfermidade. Doença e enfermidade existe aqui na terra. Louvado seja Deus. Então, o versículo sagrado diz, houve maldições, tá vendo? E não denuncia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Houve maldições e não denuncia. E como eu disse a vocês, glória a Deus, doenças e enfermidades são maldições. Está escrito lá em Deuteronômio. Bendito seja o nome do Senhor. São glórias a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Maldição. Glória a Deus. E diz o versículo sagrado. Bendito seja Deus. Aí eu pergunto para você, o que é maldição? Você sabe o que é maldição? Não. Eu vou dizer para você o que é maldição. Em primeiro lugar, maldição é o castigo, louvado seja Deus, por quebrar a lei de Deus. Em primeiro lugar, maldição é isso. Em segundo lugar, maldição é a autorização dada ao diabo por alguém. Ou seja, quando eu ou você quebramos a lei de Deus, quebramos algum mandamento do Senhor, nós estamos dando autorização ao diabo a agir em nossas vidas. E ele vai e coloca doenças e enfermidades. Glória a Deus. Deus só permite quando nós permitimos, louvado seja Deus. Deus permitiu que Satanás colocasse doença em Jó, mas Jó foi o primeiro a permitir, louvado seja Deus. E maldição é isso, bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Você veja bem, bendito seja o nome de Jesus, veja bem o que eu vou dizer para você. Quando Adão pecou, toda a humanidade pecou com ele. E ficamos debaixo de maldição. Quando Adão pecou. Glória a Deus. Mas lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou. O que é resgatar? Resgatar é adquirir de novo. Louvado seja Deus. Por exemplo, quando alguém perde um celular, ou o celular é roubado, a pessoa vai aonde comprou, louvado seja Deus, na loja e resgata o seu número, quer dizer, adquire de novo. Então resgatar isso, é adquirir de novo. Então, glória a Jesus, quando Adão pecou, toda a humanidade pecou com ele e ficamos debaixo de maldição. Mas Cristo nos resgatou, nos trouxe de volta, nos tirando da maldição, nos trouxe de volta para Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E bendito seja Deus. A maldição, ela era tríplice. Era 3 coisas na maldição, louvado seja Deus. A maldição era tríplice. Era a miséria, louvado seja Deus, a enfermidade,
a miséria, a enfermidade e a segunda morte. A maldição era tríplice. Assim como a bênção de Abraão também era tríplice. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, a maldição era tríplice. A miséria. O diabo botou a miséria neste mundo. Quando se fala a palavra miséria, no sentido aqui, não é de palavrão. Louvado seja Deus. É de escassez. Glória a Jesus. É de não ter nada, de não possuir nada. Então, o diabo fez isso. Colocou essas três coisas na humanidade. A miséria, a enfermidade, louvado seja Deus, e a segunda morte. Glória a Deus. A primeira morte, todo ser humano vai passar, menos aqueles que, quando Jesus vier, estiverem vivos, mas não sei, os outros vão passar. A primeira morte é o corpo baixar a sepultura. Mas a segunda morte é a separação do ser humano e Deus. Você já pensou a pessoa ser separada de Deus? Jesus morreu a segunda morte. Ele foi separado de Deus quando ele recebeu os nossos pecados. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus se afastou e ele disse: meu pai, por que me desamparaste? Quer dizer, ele ficou desamparado, ele ficou sozinho, porque ele tinha morrido. Louvado seja Deus. A segunda morte, recebendo os nossos pecados. Glória a Deus. Então, mas a Bíblia diz que Cristo nos resgatou. Louvado seja Deus, nos adquiriu de volta para Deus. Nós não estamos mais debaixo de maldição. Esse negócio de dizer, venha fazer a corrente da quebra da maldição, louvado seja Deus. Cristão, não existe maldição em cristão. Existe maldição no povo do mundo, mas no cristão não existe maldição. Cristo nos, está escrito, Cristo nos resgatou. Está falando com a igreja. Cristo resgatou a igreja, louvado seja Deus, da maldição da lei. E a maldição da lei, como eu já disse, era tríplice. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Lá em Levítico, bendito seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Lá em Levítico capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó, se alguém for chamado como testemunha, mas não disser aquilo que viu e ouviu falar, então será culpado e merece castigo. Eu estou me referindo a isso aqui, ó, a parte B do versículo 24. Ó. O que houve maldições, eu já disse a vocês que maldições é doença, enfermidade é maldições. O que houve maldições, glória a Jesus. Se você ouve de uma coisa, você está sendo sabedor daquilo ali. Por exemplo, você pode nunca ter ouvido que maldições, doenças, enfermidades eram maldições, mas eu disse agora que é, e provei. Então agora você está sabendo que, louvado seja Deus, doenças e enfermidades faz parte de maldição. Então o versículo diz, o que houve maldição e não denuncia, louvado seja Deus, glória a Jesus, e não denuncia, glória a Deus, é seu pior inimigo, louvado seja Deus. Então, o que eu citei agora, Levítico, se alguém for chamado como testemunha, tá vendo? Você tem que testemunhar o que está escrito na palavra de Deus. Glória a Deus. Você tem que denunciar. Louvado seja Deus. Você tem que denunciar para o diabo. Louvado seja Deus. Dizer para ele, eu estou curado pelas feridas de Jesus. Louvado seja Deus. Você tem que dizer isso ao diabo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E, primeiramente, denunciar. Quando a pessoa vai denunciar uma coisa, vai denunciar as autoridades, né? Então, em primeiro lugar, a denúncia é feita a Deus. Quando o cristão sente um sintoma de uma doença ou uma enfermidade, deve ir a Deus e dizer, Senhor, a tua palavra diz que, louvado seja Deus, Jesus levou as minhas doenças, as minhas enfermidades. Eu fui curado pelas feridas dele. Eu não aceito essa enfermidade. E, louvado seja Deus, vira para o diabo e expulsa, né? Então, se alguém for chamado como testemunha, mas não disser aquilo que viu e ouviu falar, tá vendo? Se você não viu isso na Bíblia, Deuteronômio 28, 13 ao 28, que eu disse que todas as doenças estão lá, até o versículo 61, se você não tinha visto isso ainda, eu estou dizendo isso agora, e você pode conferir. E o versículo de Levítico diz, não viu e nem ouviu falar, você está ouvindo falar, que doenças e enfermidades faz parte de maldição. E que está escrito, louvado seja Deus, que você foi curado pelas feridas de Jesus.
Então, se alguém for chamado como testemunho, mas não disser aquilo que viu e ouviu falar, então será culpado e receberá castigo. Então, quando for no dia do juízo, louvado seja Deus, quando você for prestar conta, você vai ser culpado, louvado seja Deus, da vida que você levou aqui na terra, de doença, de enfermidade, de fracasso, de derrota, porque você ouviu falar que doenças e enfermidade fazia parte de maldição e você foi resgatado da maldição da lei, você não acreditou. Por causa de tradição religiosa, você não acreditou. Talvez porque a sua igreja não ensina isso, você não acreditou. E você vai responder e vai merecer o castigo, viu? Diz a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Por exemplo, lá em Jó, capítulo 2, versículo 7, diz: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Pronto, esse versículo, se você nunca tinha visto esse versículo, nem tinha ouvido falar, você está vendo, eu citando ele agora, está ouvindo eu falar, faça Deus, que foi Satanás que colocou as chagas em Jó, não foi Deus, foi Satanás, o versículo está dizendo bem claro. Glória a Jesus. Então, se Satanás coloca uma doença em você, uma enfermidade, e você não denuncia, você vai ser culpado. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus, por exemplo, capítulo 5, versículo 19, o Senhor Jesus disse: qualquer, pois, que violar, qualquer, não faz exceção, qualquer, ou seja, se alguém violar, o que é violar? Violar é quebrar, é desobedecer. Qualquer que violar, quebrar, desobedecer um desses menores mandamentos e ensinar os outros a desobedecer, será considerado menor no reino de Deus, dos céus. Glória a Deus. Qualquer que quebrar, que violar, que desobedecer um desses mandamentos, você está sabendo que, louvado seja Deus, Jesus lhe resgatou da maldição da lei. E que doenças e enfermidades está incluída em maldição. Louvado seja Deus. Mas se você, que é um pastor, que é um obreiro, louvado seja Deus, um líder de uma igreja, não ensina isso para o seu povo, louvado seja Deus, glória a Jesus, você está quebrando o mandamento. Você vai ser o menor do reino dos céus. Ao contrário, Jesus disse: mas aqueles que ensinam e praticam serão grandes no reino dos céus. Aqueles que ensinam e praticam, Jesus deixou bem claro. Muitos ensinam as coisas, a palavra de Deus para o povo, mas eles mesmos não praticam. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu falta menos de um mês para eu fazer 56 anos. Você acredite se quiser, mas eu não tenho nenhuma doença no meu corpo, não tenho nenhuma enfermidade, nenhuma dor, nem no cabelo sequer, que em cabelo não se sente dor. Louvado seja Deus. Como tudo que é tipo de comida que você imaginar, se a farmácia dependesse de mim, estava tudo fechada, louvado seja Deus. Graças a Deus eu ensino, louvado seja Deus, o que está escrito na palavra de Deus e eu vivo ela. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus amados e queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações, tá certo? Glória a Deus. Obrigado pela vossa preciosa atenção. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, Pastor Givanildo Costa. Eu tenho mais de 120 mensagens no YouTube, cada um tema diferente, de fácil entendimento, bem explicada, tá certo? Louvado seja Deus. Compartilhe esses vídeos com seus familiares, amigos, parentes, louvado seja Deus. E deixe o like para o pastor, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.